Paz e graça, meus amados irmãos, eu sou Auricélio Ferreira, você é muito bem-vindo aqui no nosso canal. Irmãos, nós chegamos hoje ao quarto vídeo da série As Doutrinas da Graça. E hoje nós iremos falar sobre a doutrina da graça irresistível. A grande questão é, a graça que Deus derrama sobre a vida do homem, ela pode ser resistida ou não? Ela é irresistível? Eu estou aqui, irmãos, com a minha Bíblia aberta no Evangelho de João, capítulo de número 6, no verso de número 37, que Jesus diz: "E todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora." Ou seja, irmãos, nós já aprendemos aqui de princípio, neste versículo, que todo aquele que o Pai dá a Cristo, vai a Cristo. Todo o que o Pai me dá virá a mim. Nós aprendemos, irmãos, no primeiro vídeo desta série, que o homem está perdido, está morto em seus delitos e pecados, que o homem, por conta do pecado original no Éden, se tornou depravado, de modo que não consegue por si só se achegar a Deus, não pode por si só buscar a Deus. Então, irmãos, uma vez que o homem está nessa situação, Deus derrama sobre a vida do homem uma graça que não pode ser resistida. Todo o que o Pai me dá virá a mim. No mesmo capítulo 6 do Evangelho de João, no verso de número 44, Jesus diz assim, irmãos: "Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer." Ou seja, irmãos, se você vai a Cristo, se você crê em Jesus Cristo, é porque o Pai te levou a Cristo. É porque Deus te levou a crer em seu Filho. Aprendemos aqui, irmãos, que Deus, quando graciosamente chama o homem irresistivelmente se rende. Nós aprendemos no segundo vídeo dessa série que Deus elegeu um povo para habitar em seu reino. E essas pessoas, irmãos, que são atraídas a Cristo, são atraídas por uma graça que é irresistível. Em João capítulo de número 10, no verso de número 16, diz: "Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim convém conduzi-las. Estas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor." Ainda no Evangelho de João, capítulo 10, no verso de número 27, Cristo diz: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem." Imagine Jesus como um pastor e imagine os seus servos como ovelhas, na qual Cristo diz: "Eu tenho as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem." As ovelhas são atraídas irresistivelmente pela voz de seu pastor, irmãos, que é Jesus Cristo. Mas, irmão Auricélio, como que o pecador não resiste a Deus? O pecador resiste sim a Deus. De fato, irmãos, resiste. Inclusive, você que é cristão, um dia resistiu a Deus. Eu mesmo, por diversas vezes no passado, resisti ao chamado de Deus. Mas um dia, irmãos, aconteceu algo diferente. Um dia a nossa vontade foi mudada, foi transformada. Um dia o Espírito Santo de Deus nos convenceu da justiça, do pecado e do juízo. A nossa conversão não é algo natural, é algo sobrenatural. Aprendemos nos outros vídeos que a vontade do homem está corrompida e é preciso que Deus mude, transforme a vontade, a volição, o arbítrio do homem. Muitos dizem, muitos vão contestar, muitos vão dizer que Deus leva a pessoa à força. Não, irmãos, Deus não leva ninguém à força, mas Deus muda a vontade do ser humano. Deus muda a vontade do pecador, transforma o seu coração. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 36, verso de número 26, está escrito assim: "E eu vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne." Ou seja, irmãos, é Deus quem muda o coração endurecido do homem. É Deus quem coloca no coração do homem um coração voltado a obedecê-lo. Nós podemos ver isso, irmãos, em Atos capítulo 16, verso de número 14, que diz: "E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor ia abrir o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia."
É Deus quem abre o coração do homem, é Deus quem muda. Quando Deus derrama da sua graça, o pecador se achega a Deus. Nós podemos ver isso, irmãos, claramente em Filipenses capítulo de número 2, verso de número 13, que está escrito assim: porque é Deus o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. É Deus quem coloca no ser humano a vontade, o querer, a volição. Nós aprendemos nos outros vídeos dessa série que o arbítrio do ser humano, sem Deus, ele é corrompido. Ele é cativo do pecado, até o dia em que Deus o liberta. Para que então a volição, o desejo, o arbítrio e a vontade do homem sejam cativos da boa vontade de Deus. Nós podemos concluir, irmãos, que o homem natural, o homem sem Deus, ele resiste a Deus somente até o dia em que Deus derrama de sua maravilhosa e irresistível graça. E então o homem se rende a Deus. Então, meus amados irmãos, eu agradeço demais a sua atenção até aqui. Se inscreve no canal, deixa o teu like, deixa o teu comentário, compartilha esse vídeo e que Deus abençoe a cada um de vocês.